Vocês sabem que no Brasil você tem o PSDB, você tem o PT. Você sabe que o PT faz eleições para presidente de partido. Todo ano, às vezes, não sei se é ano, se é biano, só sei que eles elegem, fazem as convenções no país inteiro, entendeu? Elegem o presidente, e aquele presidente vai presidir o PT durante aquele período. O PSDB também tem né, esse esquema. Faz eleições, né, faz as primárias, apresenta os candidatos, aí concorre e os diretórios votam, e aí elege o presidente do PSDB. E o PL? O PL faz isso? Há quanto tempo o Valdemar Costa Neto é presidente do PL? Assim como o PL, o PSD, outros partidos, parece que são donos, né? São partidos que têm um dono. E aí fica essa coisa complicada. E aí o PL resolve absorver esse cisma, que é esse movimento de direita. Por quê? Porque ajudou muito o PL a aumentar a sua bancada, aumenta o fundo partidário. O Valdemar da Costa Neto fica feliz, entendeu? E aí, em 2023, a Michele Bolsonaro fez um papel fantástico dentro do PL. O que ela construiu? Ela parece que construiu um PL paralelo, um partido dentro do partido do PL, que é o PL Mulher. E ela fez isso no Brasil inteiro, expandiu e ficou sendo a presidente do PL Mulher durante esse tempo todo, tá certo? Assim como o Valdemar ficou presidente do PL ad eterno, desde que eu conheço esse tal de PL aí, que o Valdemar é presidente. Que democracia é essa? Então, a vontade do Valdemar vale mais do que a vontade dos filiados do PL. E dentro desses filiados do PL tem esse cisma da direita que está ali tentando se colocar dentro do contexto, porque a direita não tem um partido no país. E aí nós vamos entrar nesse vídeo agora, e aí eu fiz um recorte que vai te ajudar você a entender por que que nós estamos passando por esse momento agora, e é muito importante que vocês acompanhem. E se inscreva no nosso canal da TV Del Rey, a TV da Comissão Cidadã de Inquérito. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, que é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 1030 da Comissão Cidadã. Vamos ver essa fala do Alexandre Garcia sobre essa questão, né, da direita não ter um partido. O Jair Bolsonaro tentou colocar um partido, que era o Aliança, número 38, não conseguiu. Por que a direita não pode ter um partido? Né? Acompanhe. Pois é, eu falei em cisma no PL, e aí eu estava pesquisando Stephen Kunitz, o grande brasileiro que morreu em novembro do ano passado. E tem lá um dos artigos dele perguntando por que a direita não tem um partido que a una. Que o que tivemos foi um cisma dentro, o que temos um cisma dentro da direita. Por que a direita não tem um partido que a una? Eu lembro, na minha juventude, na minha infância, que havia basicamente 3 grandes partidos no Brasil. Um deles unia a direita, a UDN, União Democrática Nacional. Mais ou menos no centro, que era às vezes centro-esquerda, às vezes centro-direita, o PSD, que hoje renasceu, né, com o Kassab, Partido Social Democrático. E mais à esquerda, no lugar do atual Partido dos Trabalhadores, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, aliás, criou os dois, né, PSD e PTB. E dava uma estabilidade política, né, e definia exatamente as posições doutrinárias das pessoas. Os princípios, os partidos tinham princípios. O problema é que hoje não tem mais, tem pessoas. Esse é um... E os partidos não estimulam. Os partidos estão buscando pessoas para fazerem gols na urna. Mas as ideias, às vezes, são as mesmas entre um partido e outro, aparentemente oponentes. Tanto que aparecem candidatos que até hoje não disseram, nem mesmo o candidato à reeleição, para fazer o quê? A situação para o eleitor é muito incômoda.
né? E o eleitor acaba achando que disputa é disputa de nomes, quando é disputa de ideias, de proposições, de opiniões sobre o que fazer para tornar a nossa busca pela felicidade, que é um direito da gente, né, mais fácil. Bem, agora nós vamos entrar, bem, você entendeu, né? Aí o que que acontece? A Michelle criou uma estrutura partidária dentro do PL, que foi o Partido Mulher, o PL Mulher. E aí ela se tornou essa grande liderança da direita. Por quê? Porque ela capilarizou isso no país. Ela sim criou uma estrutura partidária baseada em princípios, em valores, numa doutrina específica. É onde a direita começou a se consolidar dentro do PL, que é onde estamos vendo que a possibilidade da direita aparecer, né? Mas o PL é dos filiados ou é do Valdemar? Essa é a questão. Vamos continuar assistindo agora para você ver como é que a Michelle ela conseguiu fazer essa presença da direita, né? E ela construiu uma direita mais consolidada do que antes, quando Bolsonaro era presidente. Acompanhe. Tudo começou em 2023. O meu marido estava voltando dos Estados Unidos. Ele ia assumir a presidência de honra do Partido Liberal. Ele e o presidente Valdemar conversavam sobre os rumos do partido, o que ficou para trás, o que ainda podia ser construído. E perceberam uma lacuna: as mulheres. Um público enorme, poderoso e que ainda viu Jair com desconfiança. Não tinha uma estrutura partidária que falasse de verdade com elas. Foi nesse momento que o meu nome surgiu. Eles me convidaram para assumir o PL Mulher como presidente nacional. Eu aceitei, mas fui muito honesta. Olhei para o meu galego e disse: Jair, você sabe que eu não assumo missão para viver um faz de conta. Eu já sabia o tamanho do que estava sendo o pedido. Ao lado de Celina, Damares, Tereza Cristina e tantas outras guerreiras, eu vi o que era levar essa mensagem de esperança viajando pelo Brasil inteiro. Era sacrifício real, era entrega real. Ele olhou para mim e disse que sabia que seria difícil para todos nós, mas que era necessário. E assim eu fui, assumi esse chamado mesmo sem ter experiência partidária. O que eu encontrei pela frente era maior do que eu imaginava. O PL Mulher existia no papel, mas na verdade tivemos que começar praticamente do zero. Percorri o Brasil inteiro, instalamos os diretórios nos estados, empossamos presidentes estaduais e municipais, demos capilaridade e representatividade ao movimento que hoje, sendo um dos mais recentes, se tornou o maior movimento político partidário de mulheres no Brasil. Nós pintamos o Brasil de rosa e os resultados vieram. Nas eleições de 2024, elegemos 45,8% mais mulheres do que em 2020. Com pouco mais de um ano de trabalho, foram 1.005 mulheres eleitas. A semente que plantamos começou a dar frutos. E fico feliz quando vejo esse fruto chegando a todos. Se você for ver, o presidente Javier Milei, sabe do que o presidente Javier Milei chamou a Patrícia Bullrich? Ele chamou ela, quando eles estavam concorrendo à presidência, de como é que era ponebombas, acusando ela de, no passado, fazer parte de um grupo que explodia coisas por aí pela Argentina. Quando o Milei passou para o segundo turno, no dia seguinte, sabe quem apoiou o Milei? A Patrícia Bullrich. No Chile, o José Antônio Kast, que tinha uma rivalidade com o Axel. Quando foi para o segundo turno o José Antônio Kast, o que o Axel fez? Concorrente dele no primeiro turno? Apoiou o José Antônio Kast abertamente, subiu no palanque do José Antônio Kast. Aí deu direita na Argentina, deu direita no Chile. E no Brasil? No Brasil, nem dentro do PL, consegue colocar todo o partido remando na mesma direção. A gente é o quê? É um bando de louco num partido. A gente merece essa pecha de um bando de louco. Por quê? Porque o partido não tem disciplina. Ele não se comporta como um partido político. Não, deixa disso, não sei o quê. Enfim, é a minha opinião. Eu sou o voto vencido. Então o que nos resta fazer? Nos resta expor a opinião para deixar o nosso eleitorado, as pessoas que confiam no nosso trabalho, cientes. Que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito.
Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Ciro não terá meu apoio nunca e, na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoia Bolsonaro. Mas essa é apenas a minha opinião e eu tenho direito de tê-la. Não estou exigindo que se desfaça nenhuma aliança no Ceará, mas que adiem para o segundo turno. Eu sou contra ela, mas essa é apenas a minha convicção. Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem, mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno. É preciso dar chance ao candidato que verdadeiramente se enquadra e defende os nossos valores. Já disse que considero um erro, uma traição aos valores das pessoas de bem. Mas os caciques do partido no Estado estão ignorando o perigo. Cada um responderá pelos seus atos. Ciro Gomes já provou inúmeras vezes não ser confiável. E ele não esconde isso. É só uma questão de tempo para ele se voltar contra a direita. Todos foram avisados, em especial dentro do partido, e serão lembrados disso. Terceiro, o Flávio vai à minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida. Quarto. Ontem, Valdemar Costa Neto afirmou que decidiu extinguir a presidência nacional do PL Mulher com a saída da primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí ele solta aí uma frase, né, em relação às mulheres. Vamos ouvir. Já tem alguém cotado para assumir esse posto? Não, ninguém. Não. Posso te dizer, por favor, sem querer desmerecer as mulheres do nosso partido, que nós temos 17 mulheres de primeira. São excelentes deputadas. Aliás, são muito melhores do que os homens. E elas, nós não temos ninguém à altura da Michele. A Michele tem um poder muito grande de comunicação, fala bem, tem imagem boa e é dedicada. Mas nem grandes nomes que a gente vê, por exemplo, a Zanata, a Ditônia, a própria Bia Kicis, que é uma aliada da Michele. Nós temos, mas você já imaginou? Se a gente coloca você sabe a mulher como é que é, né? Arruma isso com 20. Mas então não vai definir um nome para o PL Mulher? Não, nós queremos extinguir a presidência nacional e deixar todas estaduais. Queria ter um emoji agora com a minha cara, né? Porque ele começa falando, né? Falando só assim, piora. Sem desmerecer as mulheres. Mas sabe como é mulher, né? E aí, hein? Eu vou Desculpa, Marco, vou começar com a Thaís. Explicitamente, quando ele elogia as mulheres, ele está sendo machista. Dizer, elas são melhores do que os homens, aí ele ri, o aliado atrás dele ri também. Só piora. A cada frase que ele emendava, piorava a anterior, o saldo geral é péssimo, porque não existe mulher arruma enguiço, existem pessoas arrumam enguiços, pessoas homens, pessoas mulheres, pessoas crianças, pessoas idosas, isso não existe. Esse tipo de generalização reflete o tipo de cultura e formação dos dirigentes partidários brasileiros e que se aplica nesse caso, mas se aplica a todos os outros, a prioridade das candidaturas, quem são as pessoas que se candidatam, quem recebe mais verba, quem recebe menos, quem recebe liderança, que mulher da Câmara, da bancada dele, excelentes deputadas que ele mencionou, qual delas foi indicada para cargos de protagonismo no Congresso Nacional. Mas tudo isso para dizer, Fabíola, que o que se passou em relação ao PL Mulher é que o temor do Flávio Bolsonaro, depois da Michele se afastar, é que a Priscila Costa assumisse. É a vereadora que acabou de assumir como suplente na Câmara dos Deputados, uma vereadora do Rio de Janeiro, do Ceará, braço direito da Michele, aliada muito próxima dela, que foi, inclusive, aquele encontro com o Flávio na semana da treta toda, e depois fez uma postagem elogiosa, pedindo pacificação, pedindo serenidade e recomposição da Michele com Flávio Bolsonaro. O temor do Flávio e da campanha dele é que a Priscila assumindo, o que seria natural de acontecer, por ser a vice, por ser próxima da Michele, é que ela
daria continuidade ao projeto da Michele Bolsonaro, às vezes até com mais despreendimento, por não ser a própria, né? E isso trazer desgaste para o Flávio Bolsonaro nesse ano eleitoral. Então, a solução foi extinguir. E aí, quando ele diz que ninguém é tão bom quanto a Michele, você pode ler como um elogio, mas você pode ler ao contrário. Você pode ler que o que ele está querendo dizer é que aquele cargo foi criado para ela, por ser a esposa do presidente Bolsonaro. Então, aquilo lá foi criado para ela na condição de esposa do presidente Bolsonaro e não pela importância que um braço estruturado para valorizar a participação feminina na política foi criado inspirado no potencial e na vocação política dela, mas que sobrevive sem, né? Então, infelizmente, pouco se salva desse posicionamento do Partido Liberal. As candidaturas. 8h56, ainda sobre essa briga Michele e Flávio, o vídeo de Michele Bolsonaro com acusações contra o senador Flávio Bolsonaro teve um empurrão do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Isso porque dias antes, uma conversa entre os dois teria deixado a ex-primeira-dama irritada com o aliado. Segundo apurou a coluna da jornalista Carla Araújo, do portal UOL, em sua conversa com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Michele afirmou que estava incomodada com o comportamento de Sóstenes e teria sido para ele esse recado. Abre aspas, vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Depois ela continuou, eu sei quem as planta, eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou, completou Michele numa indireta apontada a Sóstenes. Michele que está especialista em indiretas, viu? Vocês vão já conferir comigo uma postagem recente dela no Instagram e a indireta vai para o próprio marido, Jair Bolsonaro, é já aqui no seu Povo News. Procurado pela coluna, Sóstenes disse que não tinha conhecimento da informação e que não tratou com o Valdemar sobre esse assunto. Abre aspas, tenho convicção de que não é contra mim, disse ele. Segundo fontes ouvidas pela coluna, as críticas veladas de Michele a Sóstenes teriam surgido após uma conversa dias antes do vídeo, na qual o líder do PL reiterou que a vereadora Priscila Costa não seria candidata ao Senado por conta de alianças locais. Ele teria, inclusive, passado a mesma mensagem para Priscila. O fato de o partido ter preterido Priscila Costa foi usado por Michele como uma das razões para a gravação desse vídeo. E agora o líder da bancada do PL na Câmara, o Sóstenes, né, está no olho do furacão. A Polícia Federal está no rastro dele. E será que era ele que estava na festa das astronautas? Que o garotinho disse, homens que defendem a família. Hein? Vamos aguardar. Vamos aguardar. O que vocês estão assistindo é uma revolução dentro do Brasil. E uma revolução que tem um lado do batom, né? O batom está fazendo a revolução nesse país. E eu estou adorando assistir isso. E eu quero muito ver os comentários de vocês. Entendeu? E aqui a CCI está acompanhando esse detalhe. A nossa missão é continuar apoiando a cidadania, o desenvolvimento social a partir, né, da organização social que está se colocando. Michele conseguiu ser uma grande liderança dentro do campo da direita e aonde ela se colocou, ela aglutinou, né, uma força partidária estruturada que foi o PL Mulher dentro, né, de um outro partido que é o próprio PL. Agora você tem a Michele se colocando e aí o Valdemar tira a Michele do PL, vai manter as estaduais. Aí tem aquele polêmica, né? Por que você não indica a outra e tal? E aí ele entrou numa sinuca de bico ali e as mulheres ficam de olho, meu amigo. As mulheres não deixam barato, tá certo? O que nós temos? Nós temos hoje a Michele, que é um potencial muito grande, que pode implodir o PL, se ela quiser, entendeu? Ou pode ser a candidata pelo PL, porque ela arrasta. Você viu que aí até as mulheres do UOL aí, né, tomaram partido a favor dela. Então vamos aguardar, continue acompanhando. Tá aí,
né? Nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você está gostando da nossa investigação, da nossa linha de investigação sobre o caso Michele Bolsonaro versus Flávio, continuem apostando nesse canal TV Del Rey. Aqui a gente não está contra o Flávio. Você viu que eu coloquei até a fala do Eduardo, né? O cara que tem pegada, fala que ele tem pegada. E ele fala uma verdade. Ele estava se referindo a uma fala do Zé Trovão, que estava, né, chamando o Bolsonaro de covarde, aquela coisa toda, na época do 8 de janeiro. Então, ele fica chateado, ele fala assim, pô, como é que você fica atacando meu pai durante a campanha? Você pisou dele, aquela coisa toda. Depois tem um caso do irmão dele lá, o Renan, que também que era candidato, que o pessoal fica falando que não tem que ser. Então, ele fica defendendo a posição dos irmãos, entendeu? E a posição do pai. E o PL virou esse negócio. Então, você tem esse cisma, né, e essas pessoas dentro do partido, por isso que fica complicado, né, o PL se apresentar como um partido de direita. Né? Qual que é a do Valdemar da Costa Neto? Né? Ele está preocupado em colocar a Michele, né, como uma liderança mesmo, ou ele está preocupado em abafar, né, o que a força política que a Michele levantou? Passou a ser uma ameaça para ele dentro do PL. Passou uma ameaça para ele de ficar, né, usando a direita, né, para engordar seu fundo partidário. Essa é a pergunta que está colocada também, tá certo? Será que ele está apoiando a Michele como uma potência, como uma futura candidata? Ou será que ele está querendo tirar o poder da Michele para fazer, né, com que o partido dele continue sob o controle dele? Entendeu? Porque a Michele parece que é mais poderosa que o Valdemar. Isso passou a ser uma ameaça para o Valdemar. Não sei, né, se ele está com a Michele ou se ele está contra a Michele. Isso aí é um caminho que a gente vai continuar acompanhando. Tá bom? Continue seguindo a TV Del Rey e faça parte desse projeto cidadão, que é a Comissão Cidadã de Inquérito. Um abraço, fique com Deus. Agradecendo a turminha que mandou o Pix ontem e hoje, tá bom? Muito obrigado. Isso tá chegando uma hora boa, rapaz. Você não sabe como é que a gente está apertado aqui, tá bom? Fique com Deus.